E aí, galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma revisão das unidades de medida de comprimento, a transformação das unidades de medida de comprimento. Eu vou colocar bem pertinho o microfone, porque resolveu o homem podar a árvore agora e tá passando o carro do ovo. Gente, prestem muita atenção. Roda a vinheta. Muito bem. Lembrando que essa daqui, o metro, é a unidade de comprimento, de unidade de medida de comprimento mais utilizada. Aí nós temos os múltiplos do metro e os submúltiplos do metro, certo? Aí o que acontece? Às vezes, as unidades de medida de comprimento, elas estão diferentes. Como, por exemplo, como que eu vou fazer esta conta aqui? Vou colocar aqui embaixo aqui. Dá para ver, né? Dá. Então, ó, 5 metros e 41 centímetros, que é assim que a gente lê, 5 metros e 41 centímetros, mais 8,3 hectômetros. Como é que eu faço essa conta? Como? Eu faço da seguinte maneira. Eu vou colocar primeiro, lembrando que o último número inteiro é o número que vai ficar na unidade de medida de comprimento que está sendo mostrado aqui, ó. Então, esse 5 vai ficar na unidade de comprimento do metro. Então, 5, cada número é colocado em uma das casinhas das unidades de medida de comprimento. Note bem que não tem vírgula. A vírgula, ela só está aqui, ó, aonde que está sendo mostrado aqui a unidade de medida de comprimento. Quando eu coloco na tabela de conversão, eu não coloco a vírgula por enquanto. Aí eu preciso colocar o 8 hectômetros e 3 decâmetros. Como você sabe, professora? Você é a tabela. Então, gente, o 8 eu vou colocar no hectômetro, como se fosse uma continha normal. 8 no hectômetro. Ó, lembrando que o 8, ó, é hectômetro. Onde é que está sendo? Aqui, ó, a unidade de comprimento que está sendo mostrada aqui. Então, eu tenho 8 hectômetros, número antes da vírgula. E 3 decâmetros. Muito bem. Tá, mas como é que eu vou fazer se aqui está em metros e aqui está em hectômetros? Depois que eu coloquei na tabela, ficou uma coisa meio sinistra, não ficou? Então, aí eu vou completar com zeros. Ó, olha só, vou completar com zeros e vou realizar esta continha aqui. Vou somar, olha, 1, 4, 5 mais 0, 5, 3, 8. Tá, mas tá pedindo para transformar em quê? Aí é que vem o que você mais tem que prestar atenção. É para deixar em metros ou é para deixar em hectômetros? Se o exercício não estiver pedindo para transformar ou para um ou para o outro, e a gente tiver metros, o melhor que você tem a fazer é deixar em metros. Em metros. Já se tiver, por exemplo, quilômetros e hectômetros, vamos deixar em quilômetros que fica melhor. Ou
vai do seu bom senso. O que é bom senso? Bom senso é tipo assim, eu quero deixar no decímetros. Tudo bem. Se o exercício não estiver pedindo nada, você pode deixar na unidade de... A vírgula vai ficar na unidade de medida de comprimento que você achar melhor. Só que, quando tiver metros e hectômetros, vamos combinar de deixar sempre metros, decímetros, decâmetros. Vamos combinar que se existe um número na unidade de medida de comprimento do metro, nós vamos transformar em metros, beleza? Mas é sempre assim? Não. Pode ser outra coisa também, tá? Então, vou deixar aqui, ó. Então, a resposta, ela fica, ó, 835,41 e aqui é metros. Como que eu leio isso daqui? Eu leio 835 metros e 41 centímetros. 835 metros e 41 centímetros. Certo? Alguma dúvida? Não? Vamos para o próximo. Mágica. Sumiu tudo. Olha só. Vamos supor que... professora, tem aquele negócio de vezes 10 dividido por 10, vezes 10 dividido por 10, vezes 10 dividido por 10. Não entendi direito. Então, vamos rever. Quando eu tenho que fazer uma transformação, isso acontece muito quando, por exemplo, eu tenho 8,3 milímetros. Onde eu vou colocar o 3? Eu vou colocar ele para o lado de fora. Então, veja bem. Eu tenho que transformar 8,3 milímetros. Eu tenho que transformar em... Deixa eu ver... decímetros. Aí, o que eu tenho que me lembrar? Para a direita, cada unidade de medida que eu ando para a direita, a medida de comprimento, eu multiplico por 10. Se eu tiver nos submúltiplos e eu tiver que chegar nos múltiplos, eu vou dividir por 10 cada unidade de comprimento. Ou cada casinha, como você quiser dizer. Como se você quiser dizer, minha nossa. Olha, por essa parte. Então, como que eu vou fazer? Eu tenho 8,3 milímetros e eu tenho que chegar no decímetros. Para eu chegar no decímetro, com 8 aqui, ó. 8 tá aqui. O 8 tá aqui. Eu vou ter que andar centímetros e decímetros. Ou seja, eu vou ter que andar 2 casas de unidades de medida de comprimento. Então, eu tenho que dividir 2 vezes por 10. Vou repetir. Eu vou andar 2 casinhas de unidade de comprimento para a esquerda. Então, eu vou dividir 2 vezes por 10. Então, aqui eu vou dividir por 10. E aqui eu vou dividir por 10. Por que você colocou 2 vezes dividido por 10? Porque eu tô no milímetros, eu vou para os centímetros e depois vou para o... Eu tô no milímetro, eu vou para o centímetro, depois eu vou para os decímetros. Por isso que eu vou dividir 2 vezes por 10. 8,3 dividido por 10. Lembrando que na divisão por 10, por 100 ou por 1000, a vírgula ela anda para a esquerda. Se fosse na multiplicação, a vírgula andaria para a direita. Mas ela vai andar como? Com a quantidade de zeros. Um zero vai andar uma casa para a esquerda. 2 zeros vão andar 2 casas para a esquerda. Diga-me. Eu poderia colocar aqui dividido por 100? Pode. Pode colocar por dividido por 100. Mas isso é só para
quem tem certeza do que está fazendo, tá? Então, 8,3 dividido por 10, essa vírgula aqui, ó, ela vai andar uma casa para a esquerda. A vírgula vai ficar aqui. Então, eu vou colocar aqui primeiro o 83, tá? O 8 e o 3. A vírgula estava aqui, então ela vai andar para cá. Se eu colocar a vírgula aqui, o que vai acontecer? Eu preciso de um número aqui. E qual é o número que não vai? Como não tem ainda essa unidade de medida aqui, ó, na verdade, não é que não tem a unidade de medida, não tem um número inteiro nessa unidade de medida, inteiro. Aí o que eu faço? Copio, ó, dividido por 10 de novo, ó, pá, dá para enxergar aqui. Então aqui, ó, vou colocar aqui de novo, ó. Eu vou colocar os números que eu tenho aqui, ó, o 0, o 8 e o 3. Aí eu tenho que dividir por 10. Então, essa vírgula aqui, ó, ela vai andar uma casa para a esquerda. Uma casa para a esquerda, ela vai ficar assim. Tá certo isso? Pode ficar vírgula 0. Você fala vírgula 083? Não. Então, ó. E aqui qual é a unidade? Decímetros. A resposta final, ó. Então, quando se faz essa divisão sem utilizar a tabela, você tem que lembrar que cada casinha que tem a unidade de medida vale 10. Ou multiplica por 10, quando vai dos múltiplos para os submúltiplos, ou divide por 10, quando vai dos submúltiplos para os múltiplos. Às vezes, é até entre mesmo os submúltiplos. Eu estou no milímetro, igual aqui foi tudo submúltiplo. Do milímetro eu passei para o decímetro. Ó, é submúltiplo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: para a esquerda, divide por 10. Cada casinha. Divide por 10, 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 divide por 10. Se é para a direita, multiplica por 10, por 10, por 10, por 10, por 10, por 10. Ok? Alguma dúvida? Não? Então vamos apagar a luz em 5, 4, 3, 2, 1. Apagou. Bom, faz um exemplo de multiplicação. Vou fazer um exemplo de multiplicação. Olha só. Eu tenho... Vou colocar um número grande aqui, ó. Cismei com 8, né? Vou pôr 8 de novo, só porque eu falei que eu cismei com 8. Vou colocar um 0 aqui, porque muita gente tem dúvida aqui. Então, eu tenho esse número, 86,803. O que? 86,803 decâmetros. E eu quero transformar esses decâmetros em... Deixa eu ver... centímetros. Quero transformar em centímetros. Tá dando para enxergar? Quero transformar em centímetros. Então, se eu vou caminhar para a direita, eu vou multiplicar por 10. Então, estamos no decâmetro. Uma casa, metros. Uma casa, decímetros. 3 casas, centímetros. Então, eu vou multiplicar por 10, multiplicar por 10, multiplicar por 10. Olha o que eu fiz, multiplicar por 10, por 10, por 10. Ou eu faço esse passo a passo de multiplicar por 10, por 10, por 10, igual eu fiz na divisão, ou eu faço diferente. Ou eu multiplico direto, ó, 3 zeros, ó, por 1000. Calma, farei passo a passo. Então, eu tenho aqui 86.803 vezes 10. Lembrando que o pontinho também é a multiplicação, tá?
Vamos esquecer do x. Então, aqui. O que vai acontecer aqui? A vírgula tá aqui, ela vai uma casa para esquerda, direita. Então, ela vai passar para cá. Então, eu vou colocar aqui, ó. 883,03. Por quê? Porque a vírgula estava aqui, andou uma casinha para cá. Vezes 10, vezes 10. Então, vamos lá. Como é que eu faço essa daqui? Tá ficando apertada aqui, acho que não vai caber. Então, aqui, ó. Se eu multiplicar por 10, mais uma casinha para direita. Direita. Aí vai passar para cá. 8680,3. Ainda tem uma multiplicação por 10 aqui. Eu vou pegar isso aqui e vou escrever aqui, ó. Saindo de cena. Olha só. Vai ficar melhor o entendimento. Vezes 10. Quase que não chega o giz. Oi, gente, me vendo aqui. Então, olha aqui. Se eu multiplicar por 10, a vírgula vai para a direita uma casa. Deixa eu fazer aqui a marcação. 6803. Aí eu vou colocar uma vírgula aqui. Olha como é que vai ficar. Se eu colocar uma vírgula aqui, eu vou ter que acrescentar um zero. Tá certo? Tá. Pior que tá. Mas esse zero, eu posso desprezar esse zero? Pode. Pode. Por quê? Porque é o seguinte, este zero aqui, ó, ele está... Lembra dos centavos que a gente fala? Tipo assim, R$15,25. Beleza. 15 reais. Não tem centavos. Então, a gente coloca 15 e escreve reais. É igual aqui. É a mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. 86.803 centímetros. Ó, não precisa colocar o zero. Senão, eu quero colocar. Pode colocar. Mas, desse jeito aqui, ó, já está correto. Certo? Certo. Então, essas são as unidades de medida de comprimento. Comprimento, não se esqueça. Tá? Agora nós vamos ver a unidade de medida de superfície. Tá pensando que é pouca coisa? Não, é muita coisa. Lembrando que essas unidades de medida são para pequenas medidas, como entre as linhas do caderno, grandes medidas, quilômetros. Também tem o hectare. Lembra do hectare, gente? Tem o hectare e o quilômetro, que é grandão. Tipo, daqui no Rio de Janeiro tem, acho que uns 498, eu não sei direitinho não, mas eu sei que daqui na Praia Grande, em São Paulo, tem 72 quilômetros vindo da minha casa. Claro. Apareceu um doisinho aqui, porque eu estava falando do hectare, mas o hectare, calma, gente. Eu falei no errado, agora aqui é o hectare. Um metro quadrado. Um metro quadrado significa, para definição, 1 por 1 de um quadrado. Então, fica 1 metro quadrado. 1 vezes 1. Lembra que agora a medida é medida de superfície. Como, por exemplo, vou pegar o apagador. A superfície do apagador. Vamos supor que eu tenho que pintar esse apagador aqui. Então, perímetro é a medida dos lados. Área é a medida da superfície. Eu tinha que colorir esse... Não quero mais azul, quero pintar de vermelho. Então, tem que saber qual é a área.
dessa superfície daqui do apagador. Para isso eu preciso da base vezes a altura. Às vezes está em quadradinhos, mas às vezes está simplesmente um desenho como um quadrado, um retângulo, um paralelogramo. Ai, calma, calma, porque a gente só vai agora ver a transformação das unidades de medida de superfície. Então, nas unidades de medida de comprimento, a gente multiplicava para a direita por 10, para a esquerda dividia por 10. Nas unidades de medida de superfície, a gente vai multiplicar cada uma dessas unidades de medida de comprimento por 100. Sim, por 100. Por que por 100, não por 10? Porque é 1 metro quadrado, ó. 10 ao quadrado. Vamos pôr isso na cabeça. 10 ao quadrado é 100. Lembra que antes era só um 10? Não é por 20. Ah, 10 mais 10... Não. Unidade de medida de superfície. Então, 10 vezes 10 é 100. Cada uma das casinhas da unidade de medida de superfície nós vamos multiplicar por 100 ou dividir por 100. Tem que tomar muito cuidado, principalmente para não confundir as unidades de medida de comprimento com as unidades de medida de superfície. A superfície da minha lousa foi colorida de branco. As bordinhas, elas são marrom. Marrom. Muito bem. Então, eu tenho um determinado número. Ah, então não vai dar certo aquele negócio lá de colocar na tabela? Não, gente, não vai dar certo. Então, o que você tem que entender é que, para a direita, cada unidade de medida multiplica por 100. Para as esquerdas, voltando, divide por 100. Exemplo. Eu tenho, qual que eu não falei ainda? 9,8 centímetro quadrado. E eu quero transformar esse 9 centímetros quadrados e 8 milímetros quadrados, eu quero transformar em metros quadrados. Lembra do que eu fiz anterior? Então, só que eu fiz dividido por 100. Agora eu vou dividido por 10. O cachorro quer participar, mas não adianta. Deixa ele. Não vai participar, não vai. Isso mesmo. Então, olha aqui, ó. 9,8 eu vou dividir. Eu tô aqui, ó, nos centímetros quadrados, ó, centímetros quadrados. Então, decímetros quadrados, metros quadrados. São 2 casas. Lembrando que como não é unidade de medida de superfície, então eu vou fazer o quê? Eu vou dividir uma vez por 100, 2 vezes por 100. O que é interessante é você montar essa sentença matemática. Porque isso daqui, na verdade, chega a ser uma expressão numérica. Então, o que acontece nessa expressão numérica? Dá para a gente ver passo a passo o que é que a gente tem que fazer. A vírgula está aqui. Ela vai ter que caminhar 2 casas para a esquerda. Só que o meu grande problema é que eu só tenho uma casa. Então, deixa eu colocar aqui o 98. Ó. A vírgula estava aqui. Então, eu vou andar uma, só que não tem um número na frente. Então, preciso de ter um número aqui, ó. Vamos começar de novo. Volta aqui. Assiste esse vídeo um monte de vezes para você poder entender. A vírgula está aqui. Então, vou andar uma casa, 2 casas. Ó, 2 casas. Lembra? O que é para colocar? Isso, o 0. De novo, eu vou dividir por 100. De novo por quê? Porque eu andei 2 casas decimais. Ó. Então, vou colocar aqui, ó, todos os números que já estão ali, ó, 0, 0, 9, 8. A vírgula está aqui.
Eu tenho que andar mais quantas casas? 2. Por que eu tenho que andar 2 casas? Porque o 100 tem 2 zeros e é a quantidade de zeros que vai definir quantas casas que eu vou andar, quantas casas decimais que eu vou andar com a vírgula. Então, a vírgula estava aqui, vai andar uma, opa, não tem número, vou colocar o 0, então volto aqui. 1, 2, olha só, 0. Pro, você esqueceu de colocar aqui. Então, aqui, metros quadrados. Então, veja bem, eu quis transformar 9 centímetros quadrados e 8 milímetros quadrados em metros quadrados e deu esse número gigantesco, cheio de zeros. Mas tá certo? Tá certo. Por isso que é importante você seguir este passo a passo. Se não seguir o passo a passo, fica um pouco complicado. E eu sei que você não quer nada complicado, ok? Certo, gentinho? Gente, galerinha. Tá, vamos fazer então agora um multiplicando pro... Vamos fazer um multiplicando. Por exemplo, vou colocar um número grande. Eu não me lembro do número que eu tinha colocado antes, mas eu vou colocar um número diferente. Olha o 8 aí de novo. 6, 4. Oi, cachorrinho. Oi, querido, lindo. Aí, ó. Muito bem. Eu vou colocar hectómetros quadrados. Por que você não põe quilômetros? Tudo bem, vou colocar quilômetros quadrados. Quilômetros quadrados. E eu quero transformar em simplesmente em metros quadrados. Metros quadrados de novo? É, metros quadrados. Tô parecendo cebolinha hoje, olha, gente. Então, vou montar a minha continha do jeitinho que eu falei. Como eu vou indo para a direita, eu vou cada unidade, cada casinha, eu vou multiplicar por 100. Então, eu estou nos quilômetros. Então, eu tenho hectômetros, decâmetros, metros. 3 vezes o número 100. Não é 3 vezes 100. 3 vezes o número 100. Ó, vezes 100. Então, você colocou um X. Esqueci, gente. Vezes 100. Vezes 100. Vezes 100. Uau. Uau. Uau mesmo. É muita coisa. Então, vamos aqui. Vamos começar desse aqui. Então, se eu vou fazer vezes 100, a vírgula que está entre o 2 e o 8, ela vai andar 2 casinhas para a direita. 1, 2. Então, vai ficar entre o 3 e o 6. 2, 8, 3 e o 6. Aí, copia tudo até chegar no sinal de igual, ó. Muito bem. Ó lá. Tenho que multiplicar de novo por 100. Mas eu já sei que ali não tem mais casa. Não. Então, vamos ver o que eu vou fazer aqui. 8, 3, 6. Eu tenho que caminhar 2 casas decimais. 2 casas decimais. Então, eu tô aqui. Eu vou andar uma. Para eu andar uma, tem que ter um 0 aqui. Tô aqui, né? Andei uma. 2. Duas não tem como andar 2. Então, tá, vamos voltar aqui. Andei uma. 2 aí. Tá, professor, você que errou. Errei mesmo, gente. Desculpa aí. Andei 2 casas decimais, ó. 1, 2. Posso colocar vírgula 0? Lembra do que eu falei agora há pouco? Pois é. Então, ai, olha, ficou mais fácil. Ficou, gente. Por quê? Porque agora eu sei que se eu multiplicar por 100, basta eu acrescentar o número, a quantidade de zeros que eu tenho aqui, porque não tem mais número aqui para colocar vírgula. Então, às vezes a multiplicação ela se torna mais simples. 1, 2 casinhas. 1, 2. 2, 3, ponteio, 2, 3, ponteio. Metros quadrados.
Olha a resposta. 2.836.000 metros quadrados. Espero que tenha ficado bem claro para vocês essa explicação das unidades de medida de comprimento, de superfície e também a linear, que é tipo comprimento normal. E até a próxima.